Vamos falar dos nossos parceiros, começando pela Adega Barbearia, que tem um clube de assinatura, que é o Clube Adega Barbearia. Lá você tem disponível 4 opções de plano, né? É o corte ilimitado, barba ilimitada, corte e barba ilimitado e também um plano de assinatura compartilhada, onde você e mais 3 amigos têm direito até 4 cortes no mês. Então, se você gosta de ficar e precisa ficar alinhado durante todo o mês, aí você pode assinar um desses planos e recorrer à Adega Barbearia. O time de lá é excelente, as informações estão passando aqui. Clica lá, vendo o QR Code você vai ver os valores de todos os planos e o que cada um deles tem incluso. Beleza? Vamos falar aqui também da JD Gráfica, uma gráfica rápida ali na região dos 3 andares. Então você que é dos 3 andares, você que também não é dos 3 andares, pode entrar em contato, né? Vai passar aí o arroba da JD Gráfica THE, gráfica rápida, onde você vai encontrar impressão, banner, panfletos, cartão de visita, tudo relacionado à gráfica, não somente o impresso, mas se você precisar da arte, o desenvolvimento da arte para impressão, pode correr lá que a gente vai solucionar, tá bom? E eu garanto para vocês que se você não encontrar o que você está procurando lá, nós vamos atrás da solução. Nós indicamos o melhor lugar e o local adequado para você, tá bom? Além disso, nós temos a Cabral Gama Imobiliária, que é um dos nossos parceiros que nos ajudou a edificar estes equipamentos. Então, lá o time da Cabral Gama é especialista em esclarecer toda a burocracia do universo imobiliário. Então, se você está começando a sua vida agora, está indo se mudar, está chegando em Teresina, né? Está vindo aí para estudar, procura a Cabral Gama Imobiliária. Eles vão te ajudar a simplificar todo o processo, te oferecendo o melhor lugar para você ficar e de uma forma que você entenda, porque são muitas coisas, são muitos pormenores. Então, se você está procurando imóveis rurais, comerciais, urbanos ou residenciais, a Cabral Gama Imobiliária vai te ajudar com isso, tá bom? As informações já estão aparecendo. Entra no Instagram, avisa que vê pelo Dom Pode que eles vão te ajudar e te dar uma assistência diferenciada, beleza? Temos também a Dom 21 Comunicação, tá? É uma agência onde quem lhe atende lá, nada mais nada menos do que eu ou Matheus Fernandes, tá bom? Então, se você precisa fazer o design da sua marca, atualização do seu logo, vai fazer uma propaganda na sua casa, tem uma habilidade de gravar, tá? Se você precisar da copy, precisar do roteirinho para fazer a sua divulgação, nós fazemos a sua copy e também gravamos para você se você quiser fazer a divulgação do seu negócio, tá bom? Então, marcas, designer, desenvolvimento da identidade dos festejos da sua paróquia, precisou fazer a identidade da paróquia, nós resolvemos para você, tá bom? Entre em contato com a Dom 21 Comunicação, tá aparecendo aí o arroba, siga lá também nas redes sociais, então entre em contato com a gente. Festejos, retiros, tudo que você precisar de marca, entre em contato que a gente vai resolver. Oba, pessoal. Esse é um Oba contemplativo, pois estamos no período quaresmal. Sejam muito bem-vindos, mais um episódio do Dom Pode. Eu me chamo Matheus Fernandes e aqui ao meu lado... Joveci Júnior. Estamos aqui para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. E
Antes de eu chamar a vinheta, eu vou chamar a vinheta logo agora, não. Eu vou falar logo aqui dos 1000 inscritos que nós precisamos chegar. Vai! Eu sou agoniado, não tem negócio de vinheta hoje, não. Por quê? Porque você não se inscreveu. Pelo amor de Deus. A gente tem um sorteio lindo e maravilhoso deste livro, Meus Tempos em Teu Tempo, do Padre Antônio Cruz. Ok? Então, se chegarmos em 1000 inscritos no canal do YouTube, não é no Instagram não, porque no Instagram passou de 1000, mas você que está inscrito no Instagram, ou que segue o Instagram, se inscreva também no canal, a gente quer você lá, pra gente chegar em 1000 inscritos e fazer o sorteio deste livro e de um quadro que só você vai ter. Você que ganhar, só você vai ter. É exclusivo, feito por nós. Não tá aqui, por quê? Porque a gente esqueceu de trazer hoje. Foi mal, gente. Esquecemos. Mas vamos trazer no próximo episódio e vamos postar aí também nas redes sociais ele já pronto pra vocês verem que está maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. E vai ser seu. Por quê? Porque você vai se inscrever lá e vamos chegar nos 1000 inscritos. Diga. Beleza? Toca a vinheta, produção. Bora! Estamos de volta. Quem apresenta o convidado eu? Eu esqueci. Sou eu. Ah, sim. Estamos aqui hoje com quem? Quem? Raimundo isso, Nonato. hein? Não é Raimundo Nonato, não. Papa Francisco. Brincadeira. Estamos hoje com o nosso amigo, seminarista Bruno Soares. Cara, bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo, cara. Bem-vindo. Meu povo, Bruno Soares, este rapaz lindo aqui que vocês estão vendo, Cadê? tá bom? O lindo aí me pegou. Ele que é seminarista, está no 2º ano de Teologia no Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí. Não é do Maranhão, não é do Ceará, é do Piauí, ok? Ele é violinista, maravilhoso, e apaixonado, todo mundo sabe disso, né? Pelo movimento Encontro de Jovens com Cristo, o eterno na vida dele é JC. Oh, meu Deus. Bem-vindo, Meu cara. amor. Bem-vindo. Obrigado, queridos. É uma honra para mim, uma grande satisfação, uma alegria estar aqui, vendo esse projeto lindo e maravilhoso surgir. E já surgiu bem, né? Já estamos. Graças a Hoje Deus. estamos Já aí. tá aí tomando Teresina. E Só com fé em Deus, falta daqui os um 1000 dia- inscritos, né, por favor. Não, mas isso aí depois do meu episódio. O que precisava pra bombar Isso era aí. a partir de Não, agora. pronto. Agora deixa comigo, agora eu resolvo. Essa parte em dia. Né? Bota dar pressão no povo. Vou dar, ó, se inscrevam. Eu vou botar isso aqui no meu e aí eu faço um pouquinho de terrorismo. Porque eu disse que muito bem. praga de seminarista pega, aí eles acreditam, aí eles fazem o que eu peço. Aí eles vão Bota só o fazer. link Fica a aí. dica Arrasta aí. pra cima, porque É. se você arrastar pra baixo, você sabe pra onde é que você vai. Agora já bota logo o terrorismo desse nível. Isso aí é. Nossa, gostei. Muito bom, vou usar. Ai, É Deus. digno, é digno. É, nossa. A gente tava aqui, esse é, na verdade, o terceiro episódio do podcast com o Bruno, porque antes de começar, Eu já tá aqui falando, tem. a gente tá aqui conversando que, olha, as conversas foram, pô, se fosse gravada, quem Meu sabe um Deus. dia, mas foi maravilhoso. Só um making off do episódio já era. Vou providenciar, vamos Meu atrás de Deus. GoPro pra gente deixar aqui pra ir pegando quando a gente Eternos. não vai fazer nada e tal. Vai rolar. Então, pra gente começar, Bruno, por esse amor, né, que você tem pela JC, de onde foi que surgiu, cara? Esse amor que, eu não sei se vocês sabem, quem teve a oportunidade aí de participar de alguns EJC, se você participou de algum EJC e o Bruno não tava lá, você participou errado. Alguma coisa tava errada. Porque o Bruno... Ai, meu Deus. A gente não tem 1000 inscritos não, mas ele participou de 1000 EJC. Conta pra gente. Eu queria, mas não chegou nisso tudo. Acho que só foram 900 e alguma Tá, ok, perdão pela... Não, eu tenho uma frase do Mark Twain que me marca muito. Ele disse que os 2 dias mais importantes da vida de um homem é quando ele nasce e quando ele descobre o porquê. E aí, 26 de setembro de 96 eu nasci. E 16 de novembro de 2014 eu entendi o sentido da minha vida. Quando eu fiz um encontro nesse fim de semana, 14, 15 e 16 de novembro, assim que eu tava saindo do encontro e vendo tantas coisas que tinham acontecido, eu parei, olhei na minha vida
E eu já estava construindo uma caminhada dentro da igreja, né? Uma caminhada vocacional também. Já estava pensando em vocação. Mas, por vezes, às vezes, você fica assustado, né? Uma coisa bem complicada de você entender quando mais novo, né? Depois que a vocação vai sendo explicada é que você vai tendo essa força para caminhar e tal. Mas quando eu terminei o encontro, algo dentro de mim, sabe, deu aquele clique, aquela girada, e eu disse, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero falar de Jesus para os jovens. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu quero fazer com que todas elas possam sentir isso que eu estou sentindo agora. Essa alegria, essa leveza, esse sentimento de paz. E uma paz que você sabe que é diferente. Você não acha essa paz em qualquer lugar. Você não acha nenhuma dessas sensações num cinema, num shopping, num show. Você não acha. A paz que você tem, a alegria, todas essas coisas boas que Deus te dá, só Ele dá. E aí, depois daquele encontro, eu tive essa certeza. É o sentido da minha vida. Tá aqui, o segundo dia mais importante. Cara, é muito louco, porque tu tá falando aí, e de fato, eu tava tentando pensar aqui o que se poderia assimilar, né? De tipo, aquilo que a gente sente durante aquele impacto, né, do que é o retiro da JC, com outra coisa que a gente vive no meio secular, né, no meio do mundo e tal. E de fato é diferente, cara. É uma coisa que, assim, não tudo que é construído ali é uma coisa que a gente de fato, ou pelo menos não deveria esquecer. Porque é aquilo que tu colocou, né? Coloca sentido real, assim, tipo, não tem mesmo uma coisa que eu consiga lembrar que, é tipo quando o time ganha um campeonato, não é a mesma coisa, Se torcer pelo Vasco, então, minha gente, É complicado. mas é exatamente isso, assim, se você for no shopping, você pode assistir o melhor filme, Avatar, 3 horas de filme, falta se mijar nas calças, mas não levanta, pode ser maravilhoso, mas você esquece no outro dia. Você passar a noite num show, o show foi maravilhoso, dê 2 semanas, pergunte qual foi a música que tocou. Não lembra. Porque as coisas são boas, mas essas coisas boas não são eternas. Total. E é tão real que, assim, eu não sei se pra vocês foi assim também, pra você que tá em casa também, mas normalmente, pelo menos a primeira semana pós-encontro, mano, você tá em outro plano, você Sim. nada mais te perturba ali, tá tudo em paz, você tá No real, céu. é uma semana, um êxtase tão legal, né? Você fica, pega uma topada, obrigado, senhor, sabe? Tá ótimo. Você fica Exatamente. nessa pegada, mas claro que não é eterno também, né? Precisa ter, porque ali é um start, né? O EJC, ele é um start a pra... beleza dessa questão do encontro é exatamente por isso, porque o encontro ele coloca algo dentro de ti que mesmo quando tiver já assim se apagando, mas sempre vai ter uma pontinha ali incomodando. Então, às vezes, uma palavrinha vai fazer você lembrar, um cheiro, uma música, algo sempre vai tocar e vai te fazer lembrar. Então, assim, realmente a gente não vive esse sentimento de encontro a vida toda, mas a gente traz algo dele sempre. A vida toda sempre vai ter algo que, vez ou outra, vai tocar lá e vai te lembrar. Vai te abrir uma memória, umas lembranças, e você vai lembrar de muita coisa que você viveu. Então sempre vai ter uma pontinha lá que vai estar fagulhando, vai estar real, queimando. É de fato uma coisa que transcende o evento, né? Transcende o episódio ali. Porque, tipo, o episódio tem começo, meio e fim, né? Dos 3 dias ali e tal. Mas essa semente, de fato, ela é uma semente que ela vai naquela passagem, né? Tipo, no solo que ela cair, né? Um solo bom, tal. E aí, muita gente fala que, tipo assim, o EJC é a porta de entrada pra muita gente, né? E assim, muita gente também reclama da falta de amadurecimento que acontece algumas vezes no pós, né? Depois do encontro, né? Uhum.
como é que essa caminhada ela é pensada, montada. Como é que tu enxerga, tipo, a missão do apostolado da JC? Ela é, de fato, plantar essa semente ali naqueles 3 dias e depois fica a cargo de outro braço da igreja continuar esse apostolado? Ou existe algo dentro do apostolado da JC que, tipo, tem essa função gradativa ou não? Como é que tu enxerga, assim, a missão da JC, tipo, pra igreja? Vamos lá. Para mim, a início de conversa, eu acredito que Deus é muito sábio e distribuiu carismas para cada um de nós. E da mesma forma como ele distribuiu carismas, ele distribuiu lugares. Então, eu tive, vamos dizer assim, né, esse amor, eu me descobri enquanto vocação, enquanto cristão, enquanto filho de Deus amado no encontro. Mas sei que para outras pessoas, outros movimentos, outros serviços, outras pastorais é que tiveram esse lugar. Então, de início, eu gosto sempre de lembrar de que o EJC é uma porta de entrada para a vida pastoral, para a vida de igreja, assim como a Renovação também é, assim como a Legião de Maria também é, para jovens também. Tem um dos nossos jovens que está no seminário que começou a vida de igreja através da Legião de Maria, a Legião Infantil. E foi o lugar que ele se sentiu bem, se sentiu acolhido, e para ele é um lugar maravilhoso. E eu nunca vou comparar o que ele sente pela Legião, ou tentar persuadi-lo de que o melhor lugar para um jovem é o encontro de jovens com Cristo. Não, porque Deus pode chamar um jovem para se sentir tocado lá no meio do apostolado da oração. E aí como é que a gente faz? É Deus. Deus chama para você se sentir bem onde Ele quer. Então, cada pessoa tem o seu carisma e o seu lugar que Deus com certeza preparou com muito gosto. Então, assim, mas como para mim foi esse lugar, então realmente hoje entender um pouco mais do EJC me dê esse amor, né? Acredito que trabalhar com jovem, a gente sempre tem que lembrar que é uma tarefa difícil. Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje. Porque o jovem de antigamente, vamos pensar assim, né? Ele era formado dentro de casa e não tinha essa influência, não tinha tantas coisas para atrapalhar aquilo que o pai dizia, aquilo que a mãe dizia, aquilo que os pais ensinavam. Hoje não. Então, hoje, até para o jovem escutar os pais é difícil, para o jovem escutar aquilo que a igreja diz é difícil. Por quê? Tem tantos outros, milhares, pelas redes sociais, pela internet, vamos pensar assim, festa, outras coisas, né, assim, que vão dizendo o contrário. Então a gente tem uma tarefa muito difícil de fazer com que aqueles 60, 70 jovens que fizeram o encontro consigam permanecer sem ser influenciados ou derrubados por esses discursos que vão vão levando nossos jovens, infelizmente. Então, a priori isso, né? Perceber que para a igreja hoje fisgar jovem, né? Fazer com que eles vejam essa beleza é mais difícil porque o mundo vai oferecendo tantas outras coisas, ainda que a gente saiba que a propaganda é maravilhosa. Meu Deus do céu, a propaganda é boa demais. Nada contra as propagandas, inclusive, é o meu ganha-pão. Então, não, mas só a propaganda ficar boa aqui, que aparecendo, você ficar bonitinho aqui, tá? É uma coisa, né? Mas as outras propagandas que são, vamos pensar assim, falsas, né? Porque vão te vendendo algo que não é bom. Exato. Vão te vendendo uma vida que não te satisfaz. Vão te iludindo. Não vamos, besta. Isso é bom lá, vai ter um êxtase, vai ter um... Sabe? E aí você acreditando naquela conversa. Então, essa é uma dificuldade muito nossa. Depois, como qualquer outro grupo, o EJC é formado por pessoas que também têm as suas falhas, também têm os seus momentos difíceis. Mas eu acredito que é muito daquela história, né? Não é jogar a água com o bebê dentro, né? Então vamos deixar... Eu acho essa expressão tão engraçada. Eu acho maravilhosa. Tipo assim, do nada, tipo... Joga, meu vai, Deus, a pega. criança. Não, deixa a criança aqui. Vamos jogar só o que tá sujo. Sim. Então perceber que às vezes falta uma formação, às vezes falta um encaminhamento, às vezes pode ser o padre que pode ali dar uma ajuda melhor. Mas em tal lugar, lá em Nárnia, lá na Grécia, o EJC
deu errado porque os jovens só se encontravam para beber. Bom, eu tenho certeza que eles não fizeram isso durante os 3 dias de encontro. Isso eles não fizeram. Total. Depois, o que aconteceu não foi do que eles aprenderam lá dentro. Foi da aproximação deles. Aí se aproximaram, agora a gente é amigo e tal, e aí, como amigos, foram tomando outros rumos, mas não como encontristas. Sim, sim. Então, ir percebendo isso. E, às vezes, muita caridade também da nossa parte. Porque a mesma mão que atira pedra não é a que quer construir ponte. Não é a que quer fazer o caminho. É a mesma que quer apontar e dizer, olha lá, tá fazendo tudo errado, minha gente. Mas se você viu que o jovem fez um encontro, se você que é de igreja, que às vezes a gente fica muito com a imagem de irmão mais velho lá da parábola de Lucas 15, né? Do pai misericordioso, do filho pródigo. Você fica lá vendo o outro fazer tudo errado, mas você fica lá dentro de casa só dizendo, ai, foi lá gastar dinheiro com prostituta, não presta. Mas não vai lá ajudar, não vai lá dar a mão, dizer assim, ei, vamos fazer isso aqui, vamos participar aqui da pastoral, vamos fazer isso aqui, vamos ser catequista. Às vezes, por um grito se perde uma boiada. Eu já tô de frase. Por um grito se perde uma boiada. Então, às vezes, faltava só dar uma chamada ali, vem, vamos, ia. E aí, por fim, também tem algo que eu escutei na Jornada Mundial da Juventude de 2013, que eu tive a graça de ir, e era Dom Murilo Krieger, em uma das catequeses, que ele dizia assim, o jovem, ele não tem vontade de ser o alvo, ele tem vontade de ser a flecha. Ele não quer ser a consequência das nossas ações, ele quer ser o agir. Ele quer fazer. Então, às vezes, pode ser que não dê certo, porque a ânsia de fazer... Eita, é fazer o jovem... eu tenho que fazer algo pra ele. E não, às vezes não é fazer pra ele, é fazer com ele. É pegar ele pra fazer. Na minha paróquia, que eu adoro, pra mim, o melhor lugar do mundo, minha paróquia, porque a minha paróquia, não é o lugar de onde eu vim, é Santíssimo Sacramento, lá no Porto Alegre. Depois do encontro, a gente teve algumas dificuldades, até a gente ir se achando, até a gente ir se formatando, entendendo como funcionar. Mas uma hora engatou. E aí a gente foi. E hoje a maioria dos nossos jovens, quando termina o encontro, consegue engatar em uma pastoral. Tanto é que hoje a Pastoral da Comunicação, fundada na nossa paróquia, veio da sua grande, imensa maioria dos jovens que fizeram o EJC. Pastoral da Pessoa Idosa também a gente está buscando implantar. Chama quem? Os jovens. Pastoral da Criança. É bom demais, Pastoral né? do idoso. Do idoso. A gente chama quem? O jovem para ajudar. Então, assim, quando você vai descobrindo que o jovem quer fazer, então fica mais fácil. Porque aí ele não fica lá só... E aí, o que vocês vão me dar? Fica aqui só o espectador. Até porque, se a gente for olhar, tipo, a nossa realidade do nosso... Não é uma realidade distante, né? Mas de quando nós fizemos o EJC para hoje, já é uma forma completamente diferente de lidar. É um jovem diferente. É um jovem que já veio da era 2000 ali, né? E a gente tem que se reinventar até para como se comunicar com essa galera, né? Com esse jovem. Eu acho que da nossa época, na sua grande maioria, já entrava, fazia ali o EJC... E aí eu começava a participar de uma ação da igreja, não sei o que, de vez em quando já entrava numa pastoral, já ia procurando o que fazer. Na sua grande maioria dos jovens de hoje, ou você entrega aqui, olha, vamos aqui, fazer isso aqui e tal. É isso de pegar na mão mesmo, não funciona. Aí a gente vai e julga. Esses meninos não querem fazer nada, não faz nada. Meu Deus, essa geração tá errado. E acaba ficando como... A maioria dos encontros, né? Porque o EJC não é uma pastoral. Não. Isso é um fato. E a maioria dos jovens que participam do movimento se fixam ali no movimento para a eternidade. O Bruno, quando fez o encontro 108, não foi isso tudo, não. O meu foi o primeiro, gente. Eu fundei lá. Mas fundou. Ele não, meu encontro era realmente com Cristo. Era Cristo falando. Ele fez. Jesus. Diferente do Bruno, que fez o encontro de Jesus e Jesus ali na época, né? Mas os jovens hoje estão nessa, sabe? De querer ficar ali. Vou só no dia que tem o grupão.
né? Ali Então, reuniãozinha fica, pra eu ir. e fica ali eterno, né? Inclusive, o que a gente pode dizer pra essa galera que tá lá eterno e não procura outro rumo? Te move, meu irmão. Nem casar o povo Vai. quer mais. Porque Não, aí não, que tá, fica tá namorando ruim. ali eterno e não quer casar porque não pode mais Porque, participar. não, porque Com antes você dizia consciência. assim, naquela brincadeirinha, né? Ih, é CC, fez o casal, aliás, é JC, aí virou casal, vai logo pro CC, aí você botava pilha, ia casar e tal. Mas a questão é exatamente porque quando você entende que o EJC é só uma passagem, o EJC ele não quer te fixar lá dentro. Não é para que você diga a vida toda eu sou o EJC. Não, mas é que você diga, pelo encontro eu descobri Cristo, eu descobri uma igreja, eu descobri pessoas, e aí eu descobri novas formas de ajudar também essas pessoas. Aí, quando essa identidade aparece, aí sim, a gente fez um belo caminho, a gente fez uma boa jornada. Teve o comecinho, o meio, e não vai ter fim. Por quê? Porque ainda que tenha, vamos dizer assim, se afastado, distanciado do encontro, mas continuou na igreja, que é o que a gente quer. Que o jovem que comece ali, ele faça esse percurso e depois descubra onde Deus vai chamando ele para servir. Se é no dízimo, na acolhida, se é para ser coroinha, se é para ser, sabe, um ministro da Eucaristia. Deus chama para algo maior. E aí você só precisa estar atento para não parar no meio do caminho. O AJC, ele não é o destino, ele é o caminho só, que te leva. É muito isso mesmo. O quê? Tu é o caminho. O quê? O episódio com o Diego, a gente O cara tava... fica louco. Aí a gente, como a gente assistiu o episódio depois, a gente pega algumas coisas, né? E aí do Diego foi essa. A gente tava falando sobre o você perceber, né? Quem de fato Deus é e como é a contradição para o mundo. Jesus dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí o Diego simulando alguém que tá, tipo... O quê? Tu é a O quê? verdade. Tu é a verdade? Aí, O cara virou meme fica nosso. louco. O cara fica louco. Diego, Ai, abraço, meu Deus, mano, do tamo meu, junto. não quero nem saber o que é que vão tirar daqui. Não, sabe que agora a gente atingiu 1.000 inscritos, inclusive. Muito obrigado pelos meus seguidores. Ah, é verdade. Seguidores, inscrito não, pô. Instagram, Não, mas vai porque lá. aqui já é uma palavra profética, já tá Exatamente. sabendo que a Eis minha que participação vai dar essa mexida, né? Começou sem os 1.000, mas agora que ele já tem, entendeu? Já é por Exatamente, o isso. episódio publicado com 20 minutos de episódio já tá 1.000 Mil. inscritos. É 1.000 isso. inscritos. Eu vou comprar E o tudo. que eu tô falando mesmo? Era Do sobre... Diego. Ah, Não. lembrei. Não. A gente falou dos 1.000 seguidores. E aí a gente tirou um meme de cada episódio publicado até então, né? E aí todo episódio de fato teve um Meu meme. vai ser um uma carrossel, piada Enfim. Assiste até o final pra ver qual vai ser o meme do Bruno no meu episódio de hoje. Cara, Não, então, mas só pra vontade. gente não fazer esse episódio só falando da JC, só pra gente encerrar aqui, porque Porque não como... faria todo, sem nenhum Senão, enfim, problema. ele não queria sair, mas terminar um episódio é complicado. Mas né? tem muita coisa ainda, tem. Era ele indo pro seminário, ao mesmo tempo não queria ir porque tava na JC, foi, não foi, acabou fono. É. Essa palavra não existe. Mas vamos lá. Você como violinista, né? E a gente também como ministros de música, né? Eu toco o meu violãozinho aqui, acolá. O Matheus toca a sua bateria, violão, tudo enquanto você imaginar, carrom. Isso é um Campainha. menino multiuso, né? Inclusive, palma. E aí, palma, perfeitamente bem, né? Sempre no tom. A gente acredita muito que nos encontros, né? Não só nos encontros, mas em todos os movimentos, a música ela é essencial para os momentos de oração, né? Principalmente dessa galera mais jovem, né? Da nossa galera. Porque as senhorinhas não. Antigamente eu acho que fazia atrapalhar, começar a tocar. Silêncio aí. Mas assim, qual a tua visão com relação à música para a espiritualidade? Dentro, não só dentro da JC, mas dos movimentos. De maneira geral. De maneira geral aí. Vou pegar algo que Santo Agostinho diz, que acho que é muito clichê pra Podia essa pegar essa tua fala com violino de fundo. Ah, ó. Mas ele dizia assim, quem canta reza duas vezes. Vou só fazer um adendo, porque a frase original é quem canta bem, viu? Ai, Então vamos só dar uma... assim, né? Mas enfim, né? Na falta de quem cante bem, quem canta já tá servindo. Mas eu acredito que Santo Agostinho acerta muito, principalmente pra gente que já é envolvido. Por quê?
Porque a música, ela tem essa propriedade de fazer... Sabe, quando você começa a escutar o violão, aqueles primeiros acordes, aquelas primeiras notinhas, aquela que vai desenhando aquela melodia que te marcou. O que acontece? Aquilo vai te despertando tantos sentimentos e emoções que é impossível você não lembrar de alguma coisa. Então, vamos pensar o seguinte, para quem cresceu escutando o Padre Zezinho, que para mim é uma referência para nós. O Padre Zezinho é eterno, você vai ter 50 anos de ministério, você vai estar tocando a música do Padre Zezinho, porque são músicas com letra, com melodia, teológicas, fáceis, todo mundo aprende, é bonito. Então, como é que você não escuta ele cantando um certo Galileu e não vai entender a vida de Jesus? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. E aí, dali, quando você escuta, para quem escutou na infância, para quem escutava isso da pai e a mãe cantando, como é que não vai lembrar daquele sentimento de acolhida, quando os pais cantavam? Então, a música realmente ela tem esse poder em nós. Acredito até de curar. E eu sempre disse para todo mundo que é próximo meu, se tem algo que me ajuda a rezar é música. Pode ser que para algumas pessoas não. Tem gente que reza muito bem no silêncio. Sim. E ali é o jeito que Deus encontrou para falar com ela. Comigo é com música, com vocês também, acredito. Uhum. Então, mas a música, ela traz essas sensações que vão nos despertando as melhores coisas. Então, por que tem gente que chora no show de sertanejo? Lembra do chifre. Lembra do chifre? Escuta do infiel. Aí chora. Porque a música vai trazendo aquilo de volta, aquele sentimento. Se a música faz isso com um sentimento tão ruim, que dirá com um sentimento bom? Real. Se você chora de dor porque escutou uma música, que dirá chorar de alegria? Para quem gosta muito de encontros, assim, quando a gente tem um tema relacionado à família que, querendo ou não, aparece em tudo que é retiro, acampamento, Sim. encontro jovem, é algo que a gente precisa falar sempre, porque é o primeiro lugar que Deus nos dá. Aí, se você escutar, percebe Eita. e entende... Aí desce o técnico de som. Você já começa! Não, essa daí eu não tô sabendo, depois você me diz. Não, a gente vai contar. Tá bom. Ok, você se sente tocado. Não tem como dizer, eita, lembra do pai, lembra da mãe, lembra do irmão. Você saiu até brigado com ele. Mas você tá escutando lá, oh meu Deus, eu queria pedir desculpa, eu queria dar um abraço, queria isso, queria... Por quê? Porque a música vai te trazendo esse sentimento bom de aconchego. Então, música é importante. E aí, não só como a música para encontros, momentos de espiritualidade, mas músicas até mesmo questão nossa de liturgia, como ministro também para os sacramentos, porque nos ajudam a rezar, nos ajudam a compreender melhor. Por quê? Vamos pensar assim o seguinte, a indicação de que as músicas de comunhão ou as letras que a gente cante na missa, se possível, tivessem relacionadas ao Evangelho. Porque você escutou da palavra o padre proclamando, mas depois, durante a comunhão, que você está ali encontrando com Jesus, você tem a mesma palavra de volta na forma de canção. E aí, se você escuta aquilo ali de volta... No seminário tinha um seminarista que cantava umas músicas do Inário, e que infelizmente a gente não conhece tanto, o Inário Litúrgico da CNBB. Engraçado que ele cantava, e tudo que ele cantava, para nós virava... ficava muito fixado na nossa mente, por quê? Porque era exatamente aquilo que a gente escutava do Evangelho. E tem uma que é sensacional. Na hora que a gente canta, os meninos do seminário que assistem isso aqui vão saber. Na hora que a gente escutava: mulher, ninguém te condenou. Não, ninguém me condenou. Vai, não voltes mais. Vai, não voltes mais. Alguma coisa assim do tipo. Era a cara dessa pessoa que cantava. Que massa. Então, assim, o Evangelho e volta Jesus dizendo a mesma coisa e, sabe... Então, entender o que a música pode fazer para nós, enquanto espiritualidade, enquanto crescimento, valorizar, principalmente,
Infelizmente, eu acredito que não todas, mas enquanto igreja, às vezes a gente não tá conseguindo valorizar a música num todo, como um instrumento facilitador ou como uma forma de aumentar em nós a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração, porque ela tem essa possibilidade, ela tem esse caráter. Então, acredito que a gente pode olhar ainda mais para a música, para formar bons músicos. É por isso que Santo Agostinho diz, né? Cantar, mas cantar bem, fazer formado. Então, Inclusive. é o que o cantor começa e aquece direitinho, termina. E detalhe, né? Que assim, o quanto que o cantar bem é importante. Não que todo mundo tem que ser perfeito, coral né? gregoriano. Tem que ser né? maravilhosamente cantando, mas minimamente bem, porque ao mesmo tempo em que a música, principalmente, um exemplo, a música na missa, né, a liturgia, ela conecta, mal cantada ela desconecta totalmente, automaticamente a gente peca. Uma missa mal cantada. Não, e pra nossa, gente que é músico, que você percebe uma coisa e esse acorde não tá encaixando, essa notinha aí foi mal feita. Né? Esse ritmo aí não era um baiãozinho, não era esse shot, é alguma coisa assim do tipo, você sente, você percebe. E outro ponto também é que, assim, eu e o Matheus já ouvimos de um padre uma vez falar que a galera mais nova, né, os jovens hoje em dia, tem a missa jovem, né? Vai lá os jovens cantar na missa. E aí, a missa vai ser cantada pelo jovem, mas as músicas são mais antigas que a minha avó, entendeu? A galera não se atualiza, não busca entregar algo com qualidade ali, aproveitar aquele momento que, poxa, é uma missa jovem, vamos atrair os jovens. Aí não, vai lá cantar a música da época que a vovó andava de skate. Gente, consciência, sabe? Mas aí é que tá, vamos pegar assim, jovem que vai cantar a música, aliás, vai cantar uma missa e aí o Glória canta o quê? Glória a Deus Pai eu canto. Porque, sabe, não existe isso. Sim. Por quê? Mas às vezes acontece, porque falta a gente investir nisso, né? Falta a gente ir atrás de fazer com que aí não só os jovens, mas todos busquem melhorar. Uma vez me perguntaram, Bruno, já que tu canta e toca um pouquinho, como é que tu vai fazer na hora que chegar numa paróquia e tiver aquela senhorinha que canta assim mesmo, pela misericórdia, e tá lá e não larga o microfone? Dona Maria, você não quer ser catequista, não? Quer não? Pra tirar o bolo, a gente oferece uma torta. Claro que você não chega rasgando, né? Não vai mais cantar e toma o microfone da mão. Você não vai fazer isso. Mas você pode ir oferecendo às pessoas, primeiramente, formação, né? Fazer com que todas tenham a possibilidade de crescer enquanto aquilo que fazem. Da mesma forma que eu gostaria que os meus catequistas fossem bem formados para educar as crianças, os jovens e os adultos, também gostaria que os músicos da minha paróquia fossem bem trabalhados para, durante as celebrações, fazer com que as pessoas se conectem com Deus através da arte, do dom que foi recebido. E às vezes a pessoa começou cantando porque não tinha ninguém para assumir. Aí lá foi a pessoa. Mas às vezes você até diz, vamos tentar fazer uma coisa nova, já tem gente para assumir. A pessoa, é verdade, Cria uma pode. escala. Vai mudando e tal. Às vezes você vai entendendo que, pelo menos quando você trabalha isso muito bem, você vai percebendo que vão chegando as pessoas que podem fazer. Quem estava ali tentando tapar um buraco porque não tinha e fez isso com a melhor das intenções durante a vida toda, mas pode livremente e percebendo que tem outro lugar para fazer e quem sabe faça até algo mais grandioso. Exato, ainda, né, entendeu? Claro que, assim, né, não vou pensar nunca que não vai ter no meio da assembleia alguém que, tipo assim, se a gente for pegar vamos fazer aqui, ó. Sempre vai ter alguém assim desse tipo, ó. Porque ele vive. Aí tá aqui, ó. Contratempo. Sempre vai ter alguém assim, atrapalhando. Sempre vai ter. Mas isso não vai acabar com
com a liturgia toda, né? Mas o quanto você puder oferecer de formação, de conhecimento para que as pessoas possam fazer melhor, é um bom caminho. Cara, isso é... Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu e a Thaís, como a gente tem servido na liturgia agora com um pouco mais de frequência, né? A gente tem tentado entender para saber como que a gente pode, de fato, ir melhorando, né? Não só pegando aquilo que foi passado de uma forma tipo, olha, siga isso, mas de uma forma a entender o que é aquela tradição e como ela foi montada para que a gente consiga até apresentar mesmo de uma maneira mais palatável para as pessoas que estão ali, né? Inclusive pra gente, né? Que também passa, não tem como, vai passar pra gente. E eu tenho pensado sobre isso, não só a partir da música, mas da arte de uma maneira geral, né? E do trabalho de uma maneira geral, porque inclusive foi assim que começou o Dom Pod. Sobre o quanto que num período da história a igreja já foi referência para muita coisa. E pra arte era uma das principais, assim, né? Se olhar para uma arquitetura de uma catedral, você imediatamente ligava, caraca, que prédio bonito, parece uma igreja. E tipo, e não só isso, mas olhar para o prédio bonito que parece uma igreja e automaticamente lembrar do céu, lembrar de Deus, lembrar que existe algo sagrado no mundo. E assim com as pinturas, os ícones, com as músicas também, né? Isso que tu tava falando sobre o querer melhorar para ofertar o melhor, né? O quanto que isso precisa ser retomado de alguma forma, né? Tipo assim, caramba, realmente a igreja merece que eu dê um pouco mais. A igreja merece que eu me interesse por isso aqui e de fato, porque cara, quando a gente olha para alguns artistas aí que cantam pra caramba, aí tipo nas entrevistas, onde foi que você começou? Eu comecei na igreja. E geralmente né? Os caras cantam e não que na igreja precisasse ter todo um espetáculo, mas a técnica, a criatividade na construção de apresentar a mensagem da música que ela tá passando. Então, tipo, independente do teor da mensagem, a pessoa se empenha para uma coisa que é passageira em comunicar aquilo que ela tá interessada. E para essas coisas eternas que durante algum tempo, e inclusive hoje ainda eu faço questão de dizer que ainda assim se fazem músicas boas, litúrgicas e que levam a gente para contemplação, mas o quanto que isso tem parecido exceção, quando aqui já foi o berço das coisas, né? E assim, a arte ela faz com que a gente, aquilo que você estava falando, né? Transporta a gente para algum lugar. É uma memória, é uma coisa e tal. A gente tá vivendo o tempo quaresmal agora e, tipo, um dos primeiros impactos que as pessoas percebem nas paróquias e tal é justamente ali na liturgia, né? Fica tudo um pouco mais sóbrio, um pouco mais silencioso e tal. Como é que a gente pode, Bruno, passar a mensagem correta nesse sentido, no sentido de que e não necessariamente com a rigidez, mas passar a mensagem correta de tipo, caraca, é um tempo em que nós estamos nos preparando para algo que vai ser bem importante. E a preparação desse tempo ela exige um pouco mais de profundidade, de contemplação, de silêncio. Como é que hoje, falando de evangelização mesmo, da igreja para dentro, né? A gente pode retomar esse pensamento litúrgico especificamente sobre a liturgia agora, né? Dos cantos, da organização do ministério, da liturgia e do próprio tempo. Como é que a gente pode conseguir construir um entendimento legal pro leigo quando ele for pra missa e ver que tá diferente, para que ele não pense que poxa, a quaresma missa é mais chata. Tipo... Bom, acho que você já deu a principal intuição. É o tempo de preparação. E vou pegar aqui. Vocês dois casaram não tem tanto tempo. Vou casar ainda. Mas é de noivado. É vera. Vou pegar aqui o Juveci. Juveci casou.
E Mas bem antes casado. de ir bem casado. O quê? Ó. Eita, tá aproveitando. Você Tô já tá aproveitando o aqui. Tamires Cordeiro. É, mas antes de casar, antes do dia, que foi que dia? O quê? Do casamento. Lembra, amigo? Do casamento, por favor, não deixa eu não, botar. pelo amor de Deus. Foi no dia 11 de novembro Ah, de que esse ano? aí. do ano passado. Olha. Do ano passado? Do ano retrasado. Ah, Eu fiz uma coisa. é. O quê? Eu tava indo tão bem. Produção. Eu tava indo tão Produção, bem. tipo Não, assim, brincadeira, aí tu ela bota- vai- Aí vai- tu bota um vídeo teu, tipo, no canto assim, corta, assim, tipo... É. O quê? Mas Cortado. enfim. Mas antes do dia, não teve toda uma preparação Ou teve. pra juntar um dinheirinho ali e pra poder ir atrás de contratar isso, contratar aquilo, e contratar buffet, contratar isso, e quem vai tirar foto, quem vai aquilo. Foi exigente, não foi? Fosse foi. E caro. Continua sendo, né? Não, mas Não, foi já- bem exigente. mas foi um período exigente. Mas casar não foi bom? Maravilhoso. O pós-casamento também não foi bom? Maravilhoso. Não continua sendo? Toda horinha. Todo dia. Faria todo o esforço que você já fez pra viver bem esse momento? Quantas vezes fosse preciso. A gente vive a quaresma no mesmo intuito. A gente vive essa preparação, essas exigências, como quem arruma uma casa pra festa. Só que essa casa é a gente, é o nosso coração, é o nosso íntimo. A quaresma não é o tempo chato. A quaresma é o tempo de preparação, é o tempo de exigência. É o tempo de olhar para dentro de si e dizer assim, olha, Deus vai fazer algo por mim que é grandioso. E para eu entender isso e para eu viver isso bem, eu vou me preparar também. E aí quando a gente entende todo esse significado, porque aí é que tá, a quaresma não é para você viver um tempo, não é um tempo de tristeza, uma morbidez dentro da igreja. Não. Até porque dentro da quaresma a gente já tem um domingo da alegria, exatamente que é quando a gente já começa a... tá vindo, tá chegando. Mas é um tempo de purificação. É um tempo de conversão. É um tempo de você fazer todo um esforço que as exigências daquilo que a gente vai viver mais na frente, que a ressurreição, pedem. Porque se Jesus sofre para poder se apresentar glorioso, que dirá de nós? Para podermos renascer com ele. Então, esse caminho que a gente faz é para que a gente possa estar um pouquinho menos pior. Para renascer junto com Jesus. Então, quando a gente entende isso, aí a quaresma não é mais o período chato. A quaresma é o período de preparação. Onde eu vou me preparar, onde eu vou exigir de mim algumas mudanças, né? Que conversão tem muito disso, né? A gente... Para quem dirige, sabe que conversão é uma mudança de direção. Então, a gente vai mudar de direção, alguma coisinha, outra que a gente fazia errado, muda exatamente para o quê? Para poder viver bem aquilo que vai ser realizado por Jesus, que é a nossa salvação. Total. E o quanto que essa quaresma em especial, tipo, nos últimos anos da minha caminhada, né, que não é tão longa e tal, mas os tempos quaresmais, eles têm sido singulares. Assim, é de fato um recorte no ano, claro, mas na integralidade do ano. Mas é um recorte onde, de fato, eu olho para o que eu tô fazendo diferente. Né? Eu olho para o que eu tô fazendo diferente. E esse ano, em específico, a sensação de... A sensação, na verdade, não, mas o entendimento de que é um período de se permitir que Deus nos faça mais forte ficou mais claro. Tipo assim, porque é claro que à medida que a gente vai participando da liturgia, vivenciando, tendo uma vida de igreja mesmo, né? A gente vai entendendo algumas coisas e a gente vai ouvindo várias coisas e repetindo, né? Mas até que aquilo de fato entre no teu coração do tipo, caraca, aqui eu entendi, é isso, sabe? E pra mim, esse ano eu entendi sobre o que significa ficar mais forte. Ainda não fiquei, ainda vou... Começou hoje, né? Tipo, hoje é a quarta-feira de cinza, pra quem não sabe, né? Porque eu... Enfim, você entendeu. Mas... É de fato esse, caraca, eu preciso ficar mais forte. Olhando pra minha vida da última quaresma até essa, né? E tudo que eu fiz, os caminhos que eu percorri e como foi a minha vida de oração ao longo desse
período até chegar aqui, eita, de fato eu preciso ficar mais forte, porque não foi de graça. Quer dizer, foi de graça, mas o preço foi alto, né? O preço foi alto. Então, tipo, caramba, Jesus merece, né? Se eu quero de fato ter algo com ele, se eu quero de fato encontrá-lo na vida. O Padre Enéas estava. Eu estava no retiro, a gente voltou do retiro hoje, que o Padre Enéas foi dar uma homilia, né? E durante a homilia ele falava que, tipo, uma dos anseios, né, da caminhada dele é de chegar no céu e Jesus disse que não o conhece. Tá? E o quanto que, caraca, de fato, é algo que seria muito doloroso ao longo da nossa caminhada, porque a gente sabe que a gente não faz muita coisa pra merecer, tipo. Mas esse, caraca, cheguei aqui, é o dia de encontrar com Jesus e não fiz o suficiente pra ser conhecido, né? E aí é aquela coisa, por minha culpa, minha tão grande culpa, né? E esse período me leva a refletir sobre algumas áreas, né? Sobretudo na humanidade, aquilo que a gente estava falando antes do episódio começar, né? De olhar para minha humanidade e ver que Deus me criou e gostou daquilo que viu, né? Caraca, então aquilo que me corrompe é outra coisa que não é do agrado de Deus. E essas coisas, de alguma forma, eu escolho, né? Eu recebo. E o quanto que esse período ele tem sido para mim, olha, cara, vamos com mais força aqui para tentar se manter por mais tempo nessa caminhada de graça, para que lá no dia Jesus possa, Mateus, tipo, Jesus, Bruno, Joveci e tal. E olhando para esse processo, de fato é um processo que eu preciso fazer um pouco mais de silêncio para entender o que em mim ainda precisa ser corrigido, né? E, meu Deus, é algo profundo. Olha, agora na quarta eu também saí de retiro hoje, minha gente. Iniciamos o retiro na sexta-feira passada, um padre maravilhoso da Diocese de Castanhal. E uma das coisas que ele disse, e que eu acredito que para nós deve ser uma regra de vida: consciência vira consistência. Quanto mais consciente a gente é daquilo que a gente faz ou de quem nós somos, mais consistência a gente tem para viver aquilo. Então, quanto mais consciência a gente tem do que é a nossa fé, do que é ser cristão, daquilo que a gente está celebrando e vivendo enquanto tempo litúrgico, enquanto igreja, enquanto fé, mais consistência a gente tem para continuar bem na caminhada. Então, a gente realmente precisa fazer bem esse itinerário da quaresma, entendendo porque o que acontece? A gente sai fortalecido. Realmente é exatamente essa a indicativa. Por que a abstinência de carne vermelha ela é para nós algo significante? Porque a carne vermelha para nós ela é um elemento muito, muito presente, muito forte. Então, tirar essa proteína, ela acaba causando em nós um certo desconforto. Uhum. E aí, esse desconforto é que vai fazer a gente lembrar que, dá de fazer. Pode fazer. E aí, você termina a quaresma tendo feito as abstinências, os jejuns, e aí você vai perceber, eu me venci. Eu venci o meu instinto, eu venci o meu hábito. E aí você vai lembrando, eu não sou dominado pelos meus desejos, não. Eu tenho um Senhor na minha vida e esse Senhor é Deus e por Ele eu consigo me dominar também. Que é até o que eu gosto muito de dizer, porque assim, às vezes chega as pessoas... Bruno, de penitência de quaresma, não vou comer chocolate. Eu disse, não, amor, isso é dieta, faça outro tempo da vida. Porque é dieta. Por quê? O que é que vai adiantar se não comer chocolate? Vai morrer. Agora tem uma pessoa que chega e diz assim, Bruno, eu amo chocolate. Mas por amor a Jesus, que eu amo mais ele, eu vou deixar de comer chocolate. Aí vale a pena.
Porque aí você não tá deixando só o chocolate para cumprir uma penitência, você colocou. Não, você tá dando um propósito naquilo que você vai fazer. Ou aquela outra coisa. Eu vou fazer jejum de fofoca. Eu digo, meu bem, faço o ano todo. Por que você vai esperar a quaresma pra deixar de falar mal do outro? Jejum de pecado. Putz, que gênio você. Nossa, meu Deus, impactado aqui. Não, faço o ano todo. Deixa Capaz de usar a quaresma pra acumular coisa pra falar depois. Não, a pessoa. É aquela história, né? Eu não vou dizer, mas não vou pensar. Eu posso não dizer, mas eu não disse que eu não vou anotar. Depois eu falo. Então não existe isso. Então a gente precisa dar um significado para aquilo que a gente está fazendo, para aquilo que a gente está passando. Então, quando a gente ganha essa consciência do que é a quaresma, depois a gente colhe a consistência de bem vivê-la. É a consistência de vida, de autodomínio, de autocrescimento, e tudo isso num sentido cristão, ou seja, de me levar a viver melhor ainda com a fé que eu professo. E Bruno, e como é dentro do seminário, né? No seminário, como é que vive? Como é que é para vocês lá a questão da quaresma, essa questão do jejum? Como é que é? É um período ok? É um período mais punk, todo mundo de roxo? Não, quaresma já é um sofrimento, assim, um ano todo. Não, brincadeira. Não manda isso pro reitor, não, pela misericórdia. Corte, abre aspas, não. Bruno. Seminário é uma eterna quaresma. Já pensou? Meu Deus do céu, Deus o livre, é uma manchete desse. Padre Antônio, mentira, brincadeira, padre, perdão. Não, acredito que para nós, a gente tem que viver esses momentos com muito mais profundidade. Porque como é que eu vou cobrar que o meu povo lá fora viva bem a quaresma se eu sou o primeiro a não fazer? É muita incoerência, é muita hipocrisia. Então não dá. Então, naturalmente, no seminário, às sextas-feiras a gente já não tem carne. Toda sexta-feira já é nosso. Dentro do seminário, já durante a quaresma, continua sem ter, mas as nossas refeições são mudadas, ou seja, então nosso café diminui, então a gente não tem todas as opções que a gente teria, a gente tem um cuscuz e uma fruta. Uhum. Ponto. Ponto. Se achar ruim, vai embora. Eu adorava a palavra do nosso antigo reitor, Padre Ayrton, que ele dizia assim, não gostou? Lá fora tem mais opções. Assim, para dar essa indicativa de que a gente está ali dentro por um propósito, né? Então, se o propósito não está lhe agradando, enfim, não dá de fazer muita coisa. Nada mais vai agradar. E durante a quaresma a gente reza via sacra às sextas-feiras à noite. Então a gente recebe os livretinhos que a campanha da fraternidade já prepara de encontro quaresmal e via sacra, e a gente reza esse material toda sexta-feira. A gente se divide, a gente pega uma cruz, a gente caminha por dentro dos nossos espaços dentro do seminário. E a gente também prepara uma via sacra encenada, que até antes da pandemia a gente costumava ter pessoas que vinham assistir, né? Por conta da pandemia, infelizmente, a gente não pôde mais fazer isso. A gente retornou no ano passado, a gente fez para nós, enquanto seminaristas. Quem sabe, Deus ajude que esse ano a gente consiga fazer mais uma vez para que as pessoas possam ir lá participar. Mas é muito disso, o que a gente vive dentro do seminário é algo que nos faça perceber a seriedade. Então, os nossos ambientes mudam também, o roxinho ganha espaço dentro das capelas, que a gente reza também. A gente sempre tem essa intenção de fazer com que o clima da quaresma, esse clima penitencial, de purificação, apareça durante esse tempo. E que faça em nós também o que é pedido, né? Brotar o fruto, né? Que nós, a gente tente ao máximo colher os frutos que uma quaresma bem vivida pode oferecer. Exato, cara. E é muito, assim, de uma maneira geral, nas homilias, a gente ouve que é um período de
esmola, oração e jejum. Lá no seminário, tu falou que essas coisas são já são, de certa forma, propostas, né? Acredito que cada um também pode, além dessas, fazer alguma coisa mais pessoal, né? Que você discirna ali. Discirna, essa palavra existe? Se não existir, existe a partir de agora. Tá existindo. Que você... Enfim, vocês entenderam. Faça o discernimento. Faça o discernimento, entenda e tal. E aí você acrescenta aquela prática de piedade no seu itinerário, né? Pro leigo, como é que funciona? Porque assim, algumas pessoas estão aí, já não conseguem comer direito na correria do trabalho. E aí, ela, pra fazer uma penitência, tira mais da comida que ela já não comia tão bem, e pra ela às vezes não faz tanta falta assim. Ou ela já acorda muito cedo, e aí pra colocar uma prática, acorda um pouco mais cedo, que tipo, no final, enfim. Como é que a pessoa que tá no labor do dia a dia, não que seja, meu Deus, a coisa mais horrível do mundo, mas enfim, na rotina do dia a dia, como é que essas práticas, elas conseguem, como é que a gente pode sugerir alguma coisa para que faça sentido e encontre aquilo que tu falou, né, de no final não ser só alguma coisa que me estressou no dia. Pô, hoje eu não comi direito, eu fiz uma abstinência aqui, não comi direito e me deixou foi estressado e eu nem levei em conta que era por Jesus que eu tava fazendo. Como é que a gente pode fazer algo e que seja viável e que ao mesmo tempo tenha o fruto, sabe? O fruto que é preciso ter para quem tá no meio do mundo. Vamos lá. Eu acredito que a gente precisa partir de um ponto que seja o bom senso. Pequeno Príncipe, Exupéry, traz algo que eu acho maravilhoso. O rei, quando fala com o Pequeno Príncipe, a gente só pode exigir de cada um o que cada um pode dar. Eu posso pedir de um jovem de 15 anos que faça uma abstinência durante esse tempo todo de quaresma sem comer carne, sendo que ele é o jovem que trabalha de manhã e de tarde, de noite vai para a faculdade, nos fins de semana ainda faz outra coisa, e ele realmente já tem uma vida muito corrida, e eu tirar isso possa prejudicar enquanto saúde. Tem bom senso isso? Não. Mas eu posso pedir de alguém que faça isso, quem já tem uma vida mais, vamos dizer assim, cômoda, alguém que já está com a vida mais tranquila, mais ganha, que pode fazer essa abstinência? Aí é uma outra coisa. Sempre lembrar, junto do bom senso, existe também um motivo. Ou seja, eu tenho um motivo para fazer aquilo e esse motivo tem e dentro dessa prática tem um bom senso também. Então, quais são os motivos que nos levam a fazer alguma prática, alguma penitência dentro da quaresma? Converter o nosso coração, fazer o nosso coração voltar para Deus. Então, vamos pensar. Quais são as primeiras práticas, as primeiras penitências que eu posso colocar dentro do meu dia a dia? Vamos pensar para alguém que está começando agora. Eu não rezo o texto diariamente, pois como penitência, como propósito, vamos estabelecer 40 dias rezando o texto todo dia, 40 dias lendo a Bíblia, 40 dias, só não esse negócio de 40 dias de, sem falar mal, 40 dias de jejum, de fofoca, não, porque aí você fica aquela ideia, né? Não é que não vá ser bom, mas é porque aquilo já é algo que você não deveria fazer, né? Eu não deveria fazer. Então eu tive esse crescimento aqui, eu passei essa quaresma e eu me habituei com o texto. O que é que eu posso fazer no próximo ano? E aí você vai começando a crescer. E aí vai ter um momento onde as virtudes que você desenvolveu pela quaresma, as espiritualidades, vão lhe ajudar a pensar em coisas maiores. Então, esse caminho do bom senso faz com que a gente colha frutos verdadeiros. Porque a gente pode exigir e, no final, não vai se frustrar com algo. Para alguém que não tem um entendimento muito bom da Bíblia. Eu vou me propor a ler a Bíblia durante todo o tempo da quaresma. Será que seria vantajoso? Bom, ler a Bíblia é ótimo, mas será que você vai conseguir fazer isso dentro de 40 dias? Será que você vai ter esse tempo todo?
Aí vai chegar no fim da quaresma e vai se frustrar porque não leu ela toda durante a quaresma. Então não adianta. Vamos botar um outro propósito. Ao invés de ler a Bíblia toda, vamos ler os evangelhos. Ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí terminou, opa, teve um crescimento. E aí você vai ter um momento que você tá bem fortificado na fé, você pode passar por algumas penitências, realmente mais nesse sentido de algo até mais penoso, realmente que nos custe. Então, eu vou levantar meia horinha mais cedo. Nessa meia horinha mais cedo eu vou fazer um momento de oração. Não, como penitência eu vou agora... Vamos pensar aqui, né? Vou me abster realmente da carne o tempo todo, já que eu posso, já que eu tenho condição. Então, quando a gente começa a entender o que é que a gente vai fazer no propósito, o motivo, dentro de um bom senso também, a gente tem a possibilidade de crescer. Então, agora para você aí que está nos assistindo, vou criar agora um propósito para mim. O que é que eu vou fazer? Veja algo de bom que você não faz e pode fazer. Veja algo que você precisa se acostumar e ainda não acostumou. E vai desenvolvendo isso. E aí vai ter um momento onde você já vai ter desenvolvido bem essa virtude. Aí você pode passar para outra coisa. Eu vou, quem sabe o celular, olha, eu vou diminuir o uso da rede social. Vou passar 40 dias sem o Instagram. Não está me edificando, não está me fortalecendo. Ótimo. Você vai lá. Estou preparado para fazer isso. Faço e aí percebo. Opa, me venci. Autodomínio, autocontrole. Que são sentimentos e sentidos que nos ajudam a nos aproximar das virtudes que Cristo tinha. Então, acho que o bom ponto é olhar para você e definir, né? Acho que é muito, muito arriscado. Acho que, infelizmente, a gente sofre muito disso, de influencers que aí vem apresentando 1001 formas de viver bem a quaresma, mas de maneiras que são impossíveis para uma pessoa que tem que trabalhar, para uma pessoa que tem que estudar, que tem que cuidar de casa, que tem que dar comida, dar bebida pra criancinha, meu Deus do céu. Dar de mamar pro bebê. Agora tá sabendo, né, como é a vida. Então. Tá vendo agora de pertinho, né? Tô vendo muito. E aí, o bom porque assim, né, você vai percebendo que às vezes as pessoas trazem uma ilustração de uma vida que não é bem assim. Porque falam da maternidade. Aqui a gente já tá em outro assunto, mas... Segue aí. Porque assim, às vezes apresentam como deveria ser a vida do casal católico. Mulher com 20 mil crianças. E aí educando dentro de casa, não leva pra escola. Não, vamos aqui no homeschooling. Não trabalha mais fora. E aí não trabalha mais fora. E aí eu disse, mas ok, tá lindo o sonho, mas será que todo mundo tem possibilidade de viver isso agora? A maternidade que foi tão linda, espelhada na maternidade que passa, que ser mãe é mil maravilhas, ser pai é só bênção, é só flores. Aí você vai percebendo que não, educar uma criança é difícil. Cuidar de uma criança é difícil. Tem os seus momentos de dificuldade, tem os seus momentos de cansaço. Então, aí você vai começando a perceber que não é do mesmo jeito. Mas o que acontece? Para você viver bem a sua vida, e aí, por isso que a gente passa, né? Porque assim, às vezes a gente se perde porque precisa muito do que os outros digam o que eu vou fazer na minha vida, né? Eu não tenho capacidade de perceber sozinho qual é a melhor penitência, qual é o melhor propósito para viver para quaresma, mas depois não sabe nem como é que eu vou viver bem a minha vida de cristão, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Tem perguntas que às vezes vêm pra gente, tipo assim, que você percebe que é porque às vezes falta um pouquinho de orientação para que a pessoa mesmo descubra. Ou vem me perguntar se, Bruno, soltar um pum na missa é pecado? Eu digo, gente, depende. Se feder, aí quem você sabe... atrapalhar o padre a rezar e dizer, acabar a missa é uma coisa, na né? vela. Mas, assim, né? Mas
Eu disse, gente, falta um pouquinho de orientação para que a própria pessoa ela consiga perceber o que é um pecado de verdade, o que é errado de verdade, entendeu? Então, essa é algo que acredito que está atrapalhando a gente para viver muita coisa. É uma vida que estão pintando aí, E que tem que aí? ser assim, tá atrapalhando mais do que A gente ajudando. chegou exatamente no momento em que todo episódio se conecta com o anterior. A gente estava falando exatamente sobre isso no episódio anterior, né? Sobre esse peso que a galera coloca dentro da sua vida ordinária mesmo, né? E aí falando da minha vida, né? Hoje, dentro da minha família, essa rotina de cuidar do filho e ao mesmo tempo cuidar da minha esposa que tá ali nesse momento amamentando. E aí fica naquela de não conseguir cumprir as penitências que são tão pintadas aí por uma galera. Você tem que rezar os 40 dias de joelho no milho. Não, assim não é isso não. Mas são assim coisas Mas que... então pra dizer, o silício amarrar uma corrente aqui na coxa. A cada 20 minutos, deu um tapa na sua costas. Rezar amarrado em corrente. Nada, o Dan Imagina o Brown Moy de- escrevendo o Moy- a direção espiritual da galera. O nó de corda pra bater nas pernas. E aí, Comprar quilômetros de vê corda. isso e automaticamente a gente vê, poxa, eu não consigo. Aí o cara fica, poxa, eu não vou conseguir viver bem a quaresma, que eu não vou conseguir, como aquilo que fulano disse. Não é isso, cara, é dentro da realidade de cada um. A quaresma, ela é proposta ali pela igreja para que a gente viva, mas a quaresma, ela precisa ser vivida individualmente. As graças que eu vou alcançar são as graças minhas individuais, as do Mateus são as dele, né? E vai da rotina de cada um. Claro que a gente não vai estar aqui passando pano e dizer que, não, vou olhar para o céu e dizer, oi Jesus, e essa é a minha penitência. Não. Mas assim, inserir algo que está dentro da nossa realidade, de que, até aqui eu sou capaz, vou me esforçar um pouco mais, mas sou capaz de cumprir, que não vai me tirar da minha vocação 100%, entendeu? Não, eu como pai, eu tenho que cuidar da minha família, tenho que ser o provedor ali da minha família também, e inserir aquilo e colocar isso também como parte da minha penitência, né? Me dedicar mais, sei lá, eu vou evitar realmente mais do celular, que é onde eu trabalho mais ali na área digital, mas me desfazer mais do celular para dar mais atenção e tempo de qualidade para minha família. Essas coisas que a gente vai inserir dentro da nossa vocação, da nossa rotina, do nosso dia, que a gente está fazendo por Deus, né? E que vai nos santificar e que faz parte de uma quaresma vivida dentro de casa. Não é de milho, comprar um saco de milho, mas não, consciência. Quanto a isso, é melhor fazer o pouco certo do que o muito errado. É melhor você dar passinhos, caminhar no certo do que correr no errado. Sim. Então dê pequenos passos, mas dê. O importante é caminhar, é progredir, é ir pra frente. Então foi um pouquinho nessa quaresma, na próxima a gente vai mais um pouquinho, vou mais adiante no que eu posso. E aí assim a gente vai trilhando. E só reforçar mais um pouquinho, né? Porque é um tempo, como o Matheus falou, de esmola, é um tempo de doação, né? Que é interessante também. Não sei se vocês fazem isso, mas a gente sempre busca fazer, né? Em casa. É um tempo da gente rever ali o guarda-roupa da gente, ver aquilo que às vezes tá ali só acumulando, sabe? Sim. E por que não fazer aquela revisãozinha? Não, aqui eu posso doar para alguém que precisa, né? Então, é um tempo pra gente fazer isso também. E também para fazer uma doação para o Dom Pod. A gente vai colocar aí o Pix do Dom Pod, se você quiser doar para essa missão, para que a gente continue por aqui. Qualquer valor. R$1, R$2, R$100. Não. Qualquer valor. Então, se você quiser ajudar a missão, estamos aqui. E agradecemos. Do ladinho vai aparecer o meu, viu? É isso. Mas te cortei. Pode continuar aí. Não, eu ia nessa linha e naquilo que você tá falando sobre os pequenos passos, né? Que, por exemplo, existe de fato uma galera que tá interessada em viver de uma maneira mais piedosa, de uma maneira que não seja os babacas, né? E que não seja também os alienadão que, tipo, tô fazendo porque fulano fez e por isso esse é o certo. Mas, assim, para as pessoas que estão vivendo uma conversão real, uma conversão que não é romântica, mas uma caminhada que ela
que ela tá. Ela já entende o que é pecado, ela já entende quais são os limites da rotina dela e ela tá tentando construir uma vida de oração responsável, né? Hoje o evangelho ele fala sobre a questão do jejum e da gente, né, ficar bem aparentado para que não passar a imagem de coitadinho e tal e tudo. Mas falando assim das partilhas, por exemplo, estamos aqui nós três conversando. Uma maneira da gente, poxa, conversar sobre isso sem parecer que, tipo, pô, a penitência do fulano é tal, então a minha tem que ser mais. Poxa, acho que eu não meu tá mais fraca. A minha tá mais embaixo. Ou, tipo, pô, fulano tá no mesmo tempo de caminhada que eu, mas eu tenho vergonha de perguntar pra ele, de partilhar com ele mesmo sobre jejum, sobre penitência, sobre oração, para que eu consiga construir uma vida de oração que de fato não tá mais no nível 1, mas também não tá no nível 10. Mas não sei se você entendeu o que eu tô falando ou foi muito confuso? Foi Sim, muito sim, confuso? não, Deu pra entendi. entender. Deu pra entender? Tipo assim, pô, como é que a gente pode partilhar mesmo e conversar de uma maneira honesta, sem parecer o cara que, tipo, quer ser o. Sabe? A imagem, né? O exemplo. Porque santo todo mundo quer ser, né? Mas vocês No entenderam, sentido né? pejorativo, Como né? é que Tipo, a gente- o Exato. santinho. Só né? pintar a figura e não ser de fato. Tem. Bom, voltando às frases, né? Mamãe sempre diz assim, né? Você não é todo mundo. Então, quando a gente pensa na vida do outro, e aí, às vezes, a gente tem muito disso, né? A questão da comparação é muito próprio do homem. Querer comparar-se, saber como o outro tá, saber como você tá. Mas uma grande questão que a gente precisa entender é que do que adianta eu saber o que tá fazendo na quaresma se eu não posso fazer por ti? Receba. Não adianta de nada, não ajuda em nada. Só pra eu ficar. Eita, o Matheus disse que não vai comer chocolate. Pois eu não vou comer nem chocolate nem salgado. Eu digo, morra de fome. E lá, pessoal. Porque eu vou fazer mais do que ele. Mas ele vai fazer tal penitência porque ele é ele, você é você, Joveci é Joveci e eu sou eu. E cada um tem que fazer o que é próprio pro seu crescimento. A não ser que você realmente tenha o interesse de ajudar o outro, que aí é uma das grandes questões. E como é que eu faço pra gente compartilhar da vida sem parecer um babaca, um boboca? É a intenção. Qual é a intenção que você tem de conversar com alguém sobre o que ela vai fazer? É pra se colocar como melhor ou pra juntos e dando esse apoio? Vocês lembram da passagem que São Paulo fala que nós devemos nos suportar? Uhum. Como é que vocês entendem isso? Uma vez eu entendia de uma forma pejorativa, tipo, meu Deus, tem que aguentar aquele essa irmão. pessoa. E aí alguém, não sei se foi tu. Foi eu. Pois porque alguém falou, eu acho que foi tu mesmo, da questão de tipo. Suportai-vos é de dar suporte um ao outro. Ou seja, de ser apoio para que o outro não caia. Então, se você tem uma amizade, se você tem uma proximidade, se você tem a vontade de chegar no outro, de compartilhar um pouco da vida, do que vai fazer, para ser essa ajuda, ok. O sentido, a intenção já faz com que a gente saiba o motivo e se a gente deve continuar ou não. Então, eu quero ajudar o Matheus e o Joveci a continuarem, né, no propósito deles. E aí, meninos? Se vocês precisarem de ajuda, viu aí o José, não, eu não vou beber durante a quaresma. Então, tá bom, tudo bem. Então, quando a gente for pensar na nossa próxima saída, a gente vai pra um boliche. A gente vai pro cinema, mas eu não vou te convidar pra ir pra uma churrascaria. Eu não vou te convidar pra ir pra um bar. Eu não vou te convidar pra ir pra um show. Entendeu? Então, quando a gente vai descobrindo isso, a gente começa a ajudar o outro. E aí não porque a gente quer ser o melhor, mas porque a gente quer ser suporte, a gente quer dar apoio, a gente quer ajudar. Então, como é que eu faço? E isso serve não só agora para a questão da penitência, mas para qualquer outra coisa na vida. Às vezes você, eita, fulano tá fazendo errado na missa, olha, levantando as mãos, dizendo amém. Tá
fazendo isso e aquilo outro, que eu nem sei lá, tá peidando na missa. É. Então, assim, como é que eu chego pra pessoa pra poder ajudá-la? A primeira coisa ela tem como corrigir? Ela tem capacidade de entender? Porque, às vezes, eu digo porque eu faço pastoral no interior, às vezes eu encontro senhorinhas de 70 anos que celebram a missa já há tanto tempo, e por mais que a regra litúrgica indique alguma coisa, mas elas não vão mais conseguir mudar, porque elas já aprenderam assim. Mas será que Deus deixa de escutar a oração dessa pessoa? Não. Quem não pode errar sou eu, que estou dentro de um seminário estudando para ser padre. Eu não posso errar. Assim, porque eu tenho conhecimento. Exato. Eu posso passar para algumas pessoas? Posso. Posso passar para vocês. Se eu ouvi-los fazer alguma coisa assim de vamos dizer, errado, ou que possa não ajudá-los na caminhada, eu posso chegar e dizer, Mateus, olha, tal coisinha ali, acolá, pode ajustar. E eu posso fazer isso na caridade, porque eu quero te ver crescer na fé. Eu quero te ver crescer como cristão, como homem. Então eu vou lá e te ajudo. Se a minha intenção não for te ajudar a crescer, for somente, só para eu vou dizer para ele ali, só para mostrar que eu sei. Chega lá. Olha, não pode fazer isso. Ai, chega. Na frente da pessoa já chegou a arrogância, já chegou o desprezo, já chegou a falta de empatia, já chegou muita coisa na frente dela. Menos o amor. Você não quer corrigir a pessoa, você quer se exaltar diante de uma dificuldade dela. Ali você tá pior, dizendo pra pessoa... A pessoa disse o amém no final do parágrafo. Ih, disse o amém. Não. Sai daqui. Falou Deuso. Deus? Não. Jesus. Não, Aí Deus tá lá de cima, né? Falou Deuso, sai, não vou atender. Não existe isso, gente. Então, a questão é, qual é o motivo que me leva? Então, não quero ser um babaca? Veja o porquê que você vai falar. Veja qual é a real intenção que você tem. E depois, perceba, a outra pessoa ela pode mudar, ela pode crescer. É muito isso, né? Observar quem pode, o que eu posso dizer. Tem coisa que eu não digo à minha mãe. Não digo. Por quê? É uma pessoa maravilhosa. Mas eu vou esperar dela crescer um pouquinho mais em alguma questão para eu ir lá e dizer sobre algo dali. Por quê? Porque para ela é inofensivo. Minha mãe reza muito mais que eu. Graças a Deus minha mãe reza, porque é ela que vem me sustentando. Então Deus vai se importar se a minha mãe vai comungar descalça? Como assim? Que aí o outro vai chegar lá e vai dizer assim, pode não, é feio. Porque o exterior tem que combinar, não faz bem e tal. Eu disse, não faz bem o quê, meu amado? Entendeu? Tem outra questão aí atrás. Não é a questão da vestimenta e tal. É a questão do que foi entendido. Que é santo, é o momento santo. Tira as sandálias, olha só. Alguém já disse isso. Foi lá na Bíblia. E às vezes eu acho que é só o cara colocar... Filtrar mesmo. Antes de chegar e apontar, né? É assim, assim, assado. Mano, é realmente fazer, né? Esse exame de consciência antes. Será que vale a pena? É ser caridoso mesmo, né? E aí, só pra... Mudando de assunto aqui, né? Encaminhando aqui já pros finalmente. Não, mentira. Não acredito. Me recuso. Falamos da quaresma, falamos de quarta-feira de cinza, falamos de doação pra galera que... E aí, encerrando ali a quaresma, né? Encerrou a quaresma. Sabemos que tem no seminário um período ali mais, né? Tempo comum, né? Algo mais assim. Vamos ali para o tempo comum. Como é que é a convivência, cara? De seminário. Meu Deus, se você chegou até agora, se prepara. O meme vai sair daqui em diante. Olha. Como é que é essa convivência? Tá dizendo aqui, no ponto aqui disseram que o meme já saiu. Eu digo, meu Deus. Assim, não que a gente já falou aqui em alguns episódios que nós somos tesoura. Meu Deus. Como é, cara, a convivência, assim? Minha gente, vocês imaginem pegar 65 caboclos de todo o Piauí,
Tem gente de Parnaíba a Bom Jesus. Tacar dentro de uma casa. Idades diversas. Sim. Culturas diversas. É claro que desse bolo só pode sair muita coisa boa. Que é isso, a gente não Muita briga, gente. criatividade. Criatividade. A gente é maravilhoso lá dentro. Não, mas claro que quando você junta uma população tão diversa, você vai aprendendo a viver. Então você tem que ir adequando com um jeitinho de uma particularidade de outro, você vai aprendendo. E assim, até as casas que a gente vive trazem isso de maneiras diferentes. Porque o propedêutico aqui em Teresina, ele é vamos lá, são quartos para 10 pessoas. Então você divide primeiro ano de formação com 10 pessoas. Na filosofia você passa 3 anos, são chalézinhos. Cada casa vai de 4 a 7 pessoas. Já reduz mais. Na teologia você passa 4 anos e cada um já tem o seu quartinho. O seu puxadinho ali, seu arranjado. Sim. E aí o que acontece? Em cada um você tem uma maneira diferente de ir formatando a sua convivência. Sim. O que para nós é muito bom porque, ainda que certas vezes doa, porque imagina, mas a gente cresce. Então vou pegar, vamos dizer, do propedêutico. Do propedêutico eu tinha um amigo meu, o Anderson, que ele botava um despertador para 5 horas da manhã, que era uma música do Valmir Alencar, quando se uniam os músicos, que acordava o quarto todo menos ele. Ora, mãe. Oxi. Todo dia, sacramentalmente, estava lá. Foi num santo lugar. Todo mundo acordava, menos ele. Ô, Anderson, me ajuda a te ajudar. Matheus Barros, outro amigo meu, tinha uma coisa de rezar o rosário de noite. E aí ele deitava, primeiro ele sentava na cama, né? Ele sentava na cama e começava isso logo depois das completas. Porque a completa é a última oração da noite, então todo mundo reza e vai para os quartos. Aí, como a gente tava no propedêutico, então ele sentava na cama e tal, e aí todo mundo queria dormir, disse, Mateus apagado, disse, não, tá bom. Aí ele pegava aqui, aí ligava a lanterna. Aí o quarto e a lanterna acesa. E ele rezando. Com pouco ele tava deitado. E com pouco, a gente só escutava o Mateus. Eu digo, nossa, a senhora tá muito feliz. Gente, nossa, tá aí acariciando ele. Eu digo, isso é que é contemplar Maria nos braços dela. Olha, entregue. Então, assim, tem muito disso, né? Então, isso foi lá no propedêutico. Na filosofia, eu lembro de outro amigo meu. Eu não vou dizer o nome, porque pode ser que o Eduardo se ofenda, né? Mas aí, o Dudu, a gente levantava. O Dudu tinha a mania de escovar o dente fazendo 10 mil outras coisas. Então ele ia, escovava o dente. Aí, enquanto ele estava escovando o dente, ele estava ali organizando uns livros que ele ia levar pra faculdade. Sim. E aí ele ia lá no quarto, pegava uma outra coisinha que ele tinha que levar, pegava uma roupa e tal. Isso tu escova o dente. Meu Deus. Então assim... Otimizando tarefa. Tá ali, eu te entendo, super. Eu digo, ok. Super normal. Super normal, que é isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo. E aí você chega na teologia, você tem os seus quartinhos, mas... você continua convivendo. Então, vez por você dá uma passadinha no quarto do amigo, senta ali, conversa, partilha um pouco da vida. Às vezes você não tá tão bem, mas alguém percebe, vai lá, quer conversar? Então, são coisas que realmente a gente, depois de alguns anos de seminário, a gente entende as maravilhas que essa fraternidade, essa convivência, vamos dizer, ainda que forçada, né? Mas que ela causa em nós. E eu digo pra vocês, pra mim teve momentos que foram maravilhosos, tiveram outros momentos que não foram tão bons, porque a convivência exige isso, momentos mais pesados e momentos mais leves. Mas se vocês perguntarem se eu sou feliz, inteiramente, desde quando eu entrei no seminário. Sou feliz até quando eu sofri, até quando eu tava lá botando, vocês terem noção. Quando eu fui escrever meu TCC da filosofia 2 anos atrás, eu queimei 5 computadores. Caraca, meu Deus. Foi? Que empenho. Olha, eu tava escrevendo na mão, porque eu não tava mais tolerando comprar computador. Se tiver alguém patrocinando um computador, viu? Estamos aí. Estamos aí, né? Mas assim, chegou o segundo semestre, a arquidiocese
tem um computador de mesa lá no seminário de filosofia, e aí eu usava ele, né? Passou 2 semanas, o bicho empifou. Eu disse, gente, agora. E peguei uma CPU com outros meninos de outra diocese lá, botei, passou 3 dias, queimou de novo. Meu Deus, tu é do fogo. Aí, só foi no pior momento, né? Pra ser do fogo, né? Porque naquele momento eu queria ser da paz, espírito de calmaria. Sim. E aí, simplesmente, eu fui pegando peça emprestada e pego computador alheio e tal. Peguei um computador alheio, no meu me pifou o bicho, Meu eu Deus. tive que mandar consertar. Então, assim, se vocês perguntaram pra mim se eu passaria por isso de novo, passaria. Porque no fim, deu certo. Tive um 10, filho. Quase morro. Ela vai entregar na sexta-feira de manhã. Ave Maria, o Padre Antônio. Graças a Deus. Mas pode ser que algum seminarista veja. Aí leva, porque a gente, da nossa raça, é danada pra isso também. Aí, As partilhas. vai partilhar. Pode Olha ser aí, que- Padre Antônio, você nem pode ser sabia. que- Deixa eu compartilhar um Era pra conteúdo entregar riquíssimo. Era pra entregar na sexta-feira, 7 da manhã. 3 horas da manhã. Eu tava lá digitando a última linha da conclusão. Cara, Puf. Olha, parece que tiraram um rinoceronte. Aí tu imagina tirar um rinoceronte de trás de um elefante, né? Porque nem meu tamanho aqui. Mas enfim, são momentos maravilhosos e que hoje eu tenho pessoas que, pra mim, são... Graças a Deus que eu tive o seminário, a convivência, porque são pessoas que, pra mim, são mais que especiais. Eles sabem até quem são, porque você desenvolve... Pra mim, é gente da minha família. Tem gente que me conhece porque pudera, né? Eu passo mais tempo com eles do que lá em casa. E eu sou gêmeo, né? Então, imaginem que desde a barriga da minha mãe eu sei o que é viver dentro de casa, né? Dividindo gente. Mas lá eu tenho que dividir com outros que não são o que o sangue me determinou. exatamente. Então, eu adoro essa convivência. E eu imagino assim que também por questão de sobrevivência, né? Falando em queimar os... Meu Deus! em queimar os computadores, né? Falando já que nós estamos Sabemos nesse que é um assunto, seminário, mas também não deixa de ser um corpo de bombeiro. Nossa! Eu fiquei sabendo aí uma época pegou fogo, né? Lá no seminário. Que história foi Olha, essa, cara? Fiquei sabendo que essa? queimou, que fogo. É sazonal. Tu sabia que se repete, né? Esse fogo. Como é? Menino, deu a gosto. Eu nós acho que é já porque é estamos muita oração. esperando. É tanta oração. Eu Porque acho o que a fogo- gente... Não é porque a gente canta Oração muito, né? dessa. Às vezes tem nada. Deixa queima. Aí escuta. Deus, Quando pensa tá que bom. não volta, não deixar apagar. Aí a gente vai para o... Aí a gente... né? Refrigera minha. Aí a gente vai pro outro tópico. Não, mas assim... os nossos seminários, eles têm a rica proeza de serem um pouquinho afastados da cidade, porque pensou-se sempre, ainda se pensa de que às vezes é bom que fique afastado para não ter essa turbulência que o mundo tem, né? Ou seja, retirar-nos um pouquinho. E aí a gente acabou indo para a zona mais afastada, então a gente fica ali. Os 3 seminários aqui de Teresina ficam bem na zona sul, já ali extremando nas áreas sil. Então, imagine aí, mesmo mato. E aí, por conta disso, a gente tem uma vegetação ali ao lado e que deu agosto, fi. Veio quando? Secou. Caraca. Secou, bastou passar. Pegou fogo. Aí já era. E aí, realmente pegou fogo e... Meu Deus. Pegou fogo. E aí, Sem- por sem- cima e fumar. Eu vou tentar achar alguma imagem ainda. Deixa eu ver se depois tu põe no meio pra tu dizer que eu não tô mentindo. E era uma cena assim linda, maravilhosa, porque o fogo foi depois do almoço. Então, depois do almoço, todo mundo nos seus quartos e tal, descansando. Quando não, só escuta o sino truando. por Imagina cima. logo, não apagaram o fogão. Din. E aí levanta todo mundo atordoado, ninguém sabe o que fazer. E pega balde, pega isso e enche de água. E aí aparece o menino parecendo aquela gente de filme, Cidade de Deus, com as camisas aqui por cima. E aí pega água e vai com água e tal. Eu vou fazer uma revelação aqui. Eu sabe que assim, eu não tava no fogo. Porque eu tinha saído pra comprar um... Meu Deus do céu. Eu saí pra comprar o ingresso do Djavan, do show do Djavan.
Porque foi! O Djavan foi fazer um show aqui em Teresina. Aí eu saí de manhã pra comprar o ingresso junto com ele. Aí a gente chegou, já tinha acabado e tal. Mas enfim, a gente tá contando as histórias. E aí... Eu juro que eu tô imaginando o Anderson escovando o dente, apagando Não, o esse é o Eduardo. Eduardo. Não, mas Dudu tema já aparece o Dudu bem aqui de novo. Aí, quando não, tudo acontecendo. E aí, Dudu, Jesus, vai pegar aqui um balde pra jogar no fogo. Antes dele jogar, pisou errado, pisou em falso. Ou Jesus era uma fossa. Não, gente. Ô, Mateuzinho. Assistiu Quem Quer Ser um Milionário? Empareou ali. Foi bem ali pertinho. Se quisesse ter filmado ele, podia Já botar... dá pra botar na cena do filme, tranquilamente. Mas levantou, e aquele choro. Eu vou ter uma impinge, uma... Aí levaram ele pra dentro, deram banho no bichinho. Quem tava banhando não sabia se ria, se chorava, se acalmava. Banhado do rei de alga sanitária, sabão em pó. Que boa. Alvejaram no sangue do cordeiro. Literalmente. Mas enfim, Dudu tá bem, não teve nada. Só umas impinjazinhas, mas coisa pouca. Mas ele ficou Dudu a parmegiano. Nossa... Enfim. Não, mas o melhor é porque ele não parou por aí. Sim. De noite o fogo voltou. Para com isso. E eu também não tava. Porque era um show. Aí eu cheguei também, já tava só sabendo as histórias. E aí... Dudu não tem o que fazer. O fogo truando por cima. E ele vem com um bocado... Dudu é uma pessoa muito devota, conhece muito bem a geografia. Santo, ele sabe realmente com destreza, com uma profundidade. Aí me vem Eduardo. Fogo comendo, ele botando umas coisas aqui, pregando e tal. Que é isso, Eduardo? Isso aqui é santa não sei o quê. Padroeira de quem morre queimado. Padroeira de quem sobreviveu, de quem vive. Mas enfim, acontece que o fogo não levou o seminário, tá lá de pé, graças a Deus. A única questão é porque isso só acontecia na filosofia. Aí, ano passado aconteceu na teologia também. E aí a gente tá suspeitando. Agora eu vou falar baixo porque é pra ninguém ouvir. Tá suspeitando que é o Padre Antônio que tá queimando mesmo. Porque bastou ele sair de um lugar Faz pro parte outro, do que no processo. outro Queimou. É a forja, Bruno. Eu O ouro tem acho que que ser tá provado no levando fogo. muito a aí sério. o fogo... Eu vi mesmo esse livro, eu acho que eu vou tirar de dentro da capela. Eu acho que estão lendo esse livro lá, mas enfim. Eu tava lá. Mas enfim, cara, seminário, filho, tem de tudo. Tem uma história maravilhosa que os meninos tinham mania de... Tinham, né? Ninguém faz isso, mas uma vez, uma pessoa ou outra, que eu também não vou dizer aqui o nome, viu? Isso aí eu vou deixar passar. Que ia na cozinha saltar. Tu imagina. Confusão. E aí... Eu lembrei de outra aqui, eu tô pensando, eu vou descobrir se eu falo daqui pro fim. Aí... Chegou, foi lá assaltar, e o reitor, que eu não vou dizer o nome, que o Padre Herto pode assistir também. Ora, mas... Aí, disse que chegou, e só... Oi? Aí a pessoa... Oi? Oba. Como é? Oba. O que você tá fazendo aí? Ele disse, não, mas primeiro eu quero saber quem é. Aí ele disse, não, eu sou o encardito. Ave Maria. Eu sei, não disse, graças a Deus, achei que era o reitor. Meu Deus. Cadeirinha, nunca houve, gente, nunca houve. O quê? Nunca teve quem assaltasse, nunca. Jamais. Jamais. Mas eu fiquei sabendo também, eu sempre sei do Chico, né? Impressionante. Que esse podcast aqui não é nada do lado de um jornal que tem dentro do seminário. Meu Deus. Fiquei sabendo. Não passo, O povo me fala. O povo
Expõe aí, que tem um jornal que é feito lá dentro. Olha... Gente, seminário Se dá de você não tudo. me ama, Seminário então não me ligue. Não, seminário é maravilhoso porque realmente são muitas vocações e de diversos tipos e dons. E a gente tem quem cante, quem toque, quem dance, quem grave, pinte. quem edite. E tem exatamente isso, quem grave bem, quem edite. E a gente tem um jornal, ou tinha, né? Não sei como é que vamos fazer ainda. Mas alguns que editavam. E a gente começava numa brincadeirinha de botar um seminarista ou outro ali, principalmente o Jean, que o Jean é um... O Jean é indefinível. Ele precisa um ser seminarista, estudado. É uma pessoa que precisa ser estudada. Uma cabeça de gênio e um senso de humor elevadíssimo. Então ele senta ali numa mesa com um pedacinho de papel e ele fala das coisas que acontecem dentro do seminário com a maestria. Que você percebe que realmente aquilo ali é só Deus mesmo que tá iluminando a pessoa. Mas a gente começou isso com uma brincadeira e foi crescendo até que realmente os meninos começaram a editar e editar muito bem. E aí o que acontecia? Faziam toda uma chamada. Eu vou te mandar isso aí, tu bota também pra dizer que eu não tô mentindo. Faziam toda uma chamada daquele do Jornal Clube, não sei o que, do Piauí TV. Tudo aquilo. E aparecia o nomezinho da casa e tal. A coisa mais linda do mundo. Muito bom. E aí a gente ganhou um jornal que foi a TV Vianney. Que é o nome do nosso santo lá, padroeiro. Que legal. TV Vianney. E a gente fazia propaganda de tudo. Então, a gente tinha o crematório Nero. Então, tu és boy do pó voltará. E a gente tinha o Taz Floricultura, que Taz é o menino que trabalhava lá no jardim, que é a seminarista que cuida do jardim. Então, Taz Floricultura. A gente fazia nossas propagandas, era o máximo. E quadros, assim. Tem um seminarista lá que a gente brinca que ele é muito inconveniente. A gente fez um quadro com ele, né? Elton Inconveniente. E aí, tipo assim, ele chegando pra professora, tá tão linda, grávida. Ela, não tô. Opa! Então tem coisa assim. Opa! Tem um padre nosso que tem uma cachorrinha e ele... Ô, padre, tão novinha pra morrer, né? Já tá aí doentinha. Ele, não tá doente. Então, Ai, não! não, que é isso. Então, muito assim, né? Então, a gente brinca muito com essas coisas, porque a vida nossa já é muito corrida. O seminário não é uma vida de dificuldade, assim, não é porque são coisas pesadas. Tem algumas coisinhas que realmente nos tiram muito da paz e da força, porque são tarefas exigentes. Tipo, hoje eu vou chegar da gravação, vou participar da missa na minha paróquia, mas quando eu chegar no seminário, tem 24 quartos esperando para eu e minha equipe de serviço lá do seminário, que a gente tem algumas equipes que trabalham dentro para manter o seminário funcionando, e a gente vai limpar. Então somos 10 dessa equipe e vamos limpar porque durante o retiro alguns seminaristas da Casa de Filosofia ficaram lá. Então eles foram embora e agora a gente vai limpar porque amanhã já tem reunião com os bispos do regional lá na casa. Caraca. Olha aí, entendeu? Então a gente já tem essa... Não é uma vida pesada, mas é uma vida muito intensa. Então tem muita coisinha pra fazer. Então, se você não tiver esses momentos de descontração... Claro que eu trago aqui muita coisa, realmente aconteceu. Claro que uma vez ou outra a gente dá uma coisinha ali. Mas assim, muita coisa realmente a gente pega do que traz da vida pra poder viver bem, né? Viver com leveza, com tranquilidade. Senão a gente endoida, né? E acho que é São João Bosco que dizia que o demônio tem medo de gente alegre. Então nós estamos lá tentando afugentar o demônio a todo custo. Então. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é isso. É isso. Não. Acredite. Nossa, Vamos fazer o episódio 7.2? Acho que A continuação. a gente volta naquele papo antes do episódio. Tava bom, muito bom. Agosto eu volto, né? Não é possível um mês vocacional. Não, o quê? Boa ideia. E a gente centra naquilo que a gente já tava ali. Exato, Pronto. Boa ideia. Vou me preparar. Boa ideia. Aguardem. Olha aí. Vai vir coisa boa aí. Era bom.
Então, meu povo, antes da gente finalizar, eu queria só reforçar algo muito importante. Você que não se inscreveu ainda, Ah. pelo amor de Deus, gente, se inscreve. 1000 inscritos. Ó, o Bruno tá aqui Tá perto, e você gente, não tá tá só com inscrito, 4. por favor. Chegando em 1000 inscritos no canal do YouTube, a gente vai sortear este livro, Meus Tempos em Teu Tempo, do padre Antônio Cruz, tá? Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho aqui, beleza? Então você tem a oportunidade de ganhar esse livro do padre Antônio Cruz e um quadro exclusivo feito à mão e digitalizado, Maravilhoso. né? Exclusivo para você, que pode ser você que acabou de se inscrever, pode ser você. Então, se inscreva, tá bom? E mais uma vez, se você quiser contribuir com a missão, a gente está deixando o Pix aí, qualquer valor, R$1, R$2, R$100, R$1.000, o que você quiser e puder, claro, né? Exatamente. Estamos aqui e acreditamos muito que vocês são a providência de Deus também para nós, para o Dom Pod. E é isso. Brunão, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Cara, Foi maravilhoso, um papo incrível. Precisamos. E muito obrigado, divertido. Muito bem-vindo. Quem né? vai me passar o cachê depois? O cachê. Fala com a produção. Exatamente. Pode fazer suas considerações. Exatamente. Minhas considerações. Acredito que a gente tem uma oportunidade de viver bem aquilo que vocês já diziam e que eu acredito que é a grande sacada de hoje, né? Viver o ordinário da vida. E às vezes a gente teve a ideia que nos foram muitas vezes incutida de maneira errada de que ser jovem ou ser alguém de igreja tinha que ser uma pessoa para baixo, uma pessoa triste. Minha consideração final, eu queria dizer nesse sentido, de que não. Acho que a gente pode ser de Deus, a gente pode ser de igreja, a gente pode ser jovem e viver a alegria da melhor forma possível. Deus, ele nos traz uma alegria perene, que não passa, não se esgota. É diferente da euforia que o mundo oferece, que é sem sentido, sabe? Essa é a diferença. A gente não é eufórico. Gente de igreja é alegre, porque tem uma fonte, sabe o motivo da sua alegria. Não é eufórico. Não vive um oba-oba. A gente sabe de onde vem a nossa alegria. Então, se já profetizando, já pensou, né? Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Continuemos na paz dele. Ele realmente nos ama e a gente tem muito a ofertar, mas principalmente a ofertar aos outros também. Legal isso. demais. Legal demais. Meu povo, outra coisa. Rezem por este nosso amigo. Por favor. Viu? Rezem pela vocação dele. Não só por mim, mas gostaria que rezassem Rezem por todos. Por todos os Os seminaristas, né? Por toda essa galera, para que não pegue fogo. Só abrase o coração. Pelo menos Só que abrase apague antes o coração. de acontecer o pior. Não, mas no sério mesmo, rezem pelas vocações, rezem para que surjam mais vocações, né? E rezem pelo Dom Pod. Rezem para que a gente continue aqui firme na missão. E agradeço demais a vocês que estão acompanhando, a vocês que estão aqui inscritos no canal e acompanhando essa missão que pra gente está sendo incrível. É isso. Meu povo, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, agradecer a essa marca que nós chegamos dos seguidores. Saibam que vocês estão contribuindo para algo que é, de fato, um sonho de Deus. A gente pode dizer isso com tranquilidade, porque de fato não é mais nosso, né? O Dom Pod se tornou seu também. Então a gente agradece muito, muito. Peço que você acredite, reze por nós, nos ajude, porque aquilo que nós temos como missão tá só no começo, tá só no início, né? As vozes da igreja precisam ser conhecidas, as pessoas, os rostos precisam ser conhecidos, para que a gente saiba por quem rezar, saiba com quem contar e que a gente consiga se ajudar nessa caminhada, né? Uma das nossas missões é deixar muito claro que você não está sozinho na sua caminhada de busca da santidade, como nós também não estamos aqui. Então, muito obrigado por todas as pessoas que estão acreditando, que estão compartilhando, que são muitas.
Obrigado a todas as pessoas que vêm. Cara, é muito legal receber vocês aqui e tal. Então é isso. Vamos nos ajudar. Rezem por nós durante a quaresma e depois nós estaremos rezando por vocês também. E vamos nessa. Valeu, muito obrigado. Tamo junto.